Boa noite, em nome da ABHH, agradecemos a presença de todos. Meu nome é Denis Fujimoto, sou membro da diretoria da ABHH. Este webinar é uma iniciativa da nossa associação, da ABHH, e infelizmente já é o último, do programa Conexão Sangue Jovem, estamos na última edição, e que tem como objetivo apoiar os estudantes também, além da ciência. Ao final deste webinar, os estudantes associados à ABHH poderão participar de uma gamificação e concorrer a 4 horas de mentoria grátis com os 2 especialistas desse programa. O Dr. Sandro Bertoli, que é consultor financeiro, e o Dr. Gilberto Santos, consultor comportamental. O acesso para essa gamificação será encaminhado pelo e-mail de cadastro para assistir o webinar de hoje. As perguntas, como sempre, poderão ser feitas pelo bate-papo, e ao final de todas as aulas serão respondidas. Após os minutos de perguntas e respostas, teremos mais um sorteio do livro Manual de Oncohematologia, TMO e Práticas Assistenciais Interdisciplinares, do Dr. Celso Massumoto. Bom, vamos começar então apresentando o Gilberto, Dr. Gilberto Santos, que é o consultor comportamental, que irá falar hoje sobre automotivação. Doutor Gilberto, fica à vontade. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Denis. Muito obrigado mais uma vez a toda a diretoria da BHH, ao pessoal que forma a Liga do Sangue Jovem, a todas as pessoas que têm nos acompanhado nesses webinários. Apesar de ser o último hoje dessa série de 4 webinários aqui, como o doutor Denis falou, eu estou muito animado, estou entusiasmado para a gente falar um pouco hoje sobre automotivação. Então, a gente começa aqui hoje falando sobre a importância de trabalharmos cada vez mais com esse sentido de motivação na nossa vida. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, aproveitem bastante, participem. Nós temos aí algumas questões, algumas perguntas para que vocês interajam conosco pelo chat, e é muito importante a participação de vocês. Já estamos fazendo alguns trabalhos de mentoria com alunos que já foram sorteados nos eventos anteriores, e está sendo muito enriquecedor, a troca está muito grande, desde já, tenho certeza que estão presentes aí nos ouvindo, é uma honra, mais uma vez, estar aqui e falar com vocês. Então, vamos tocar em frente, que hoje o papo de automotivação é muito importante. Por que falar de motivação, gente? O que será que leva um ser humano a se motivar? Muito bem, para quem não nos viu ainda aqui falando, eu sou o Gilberto, sou sócio proprietário da GSC Desenvolvimento, Treinamento e Capacitação, e o que nos automotiva na vida é exatamente desenvolver e capacitar pessoas, porque nós acreditamos que as pessoas é que fazem a diferença na vida de todo mundo. Acreditamos muito na instituição predial, nas máquinas, nos equipamentos. Agora, a gente tem certeza que quem realmente faz tudo isso funcionar é aquela pessoa que está ali atrás, motivada, pensando realmente nos seus propósitos, nos seus objetivos, para alcançar aquilo que ela deseja. Então, como nós também temos hoje aqui os nossos objetivos e nossos propósitos, o que nós queremos trazer para vocês são dicas para que vocês trabalhem cada vez mais com esse equilíbrio entre razão e emoção, de uma maneira muito intensa, que vocês tenham altíssimos motivos para agir e que essa automotivação seja realmente constante dentro do seu coração e da sua mente. Estamos falando aqui para pessoas que trabalham com exatas em humanos. E para tudo isso a gente precisa realmente de muita força de vontade, de muita fé, de muito amor no que faz para conseguirmos chegar nos resultados que a gente quer. Então, por que falar de motivação, O que é essa palavra toda? Motivação, segundo os especialistas, é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir alguns objetivos. Então, envolve fenômenos
corporais, né? Toda a parte de biologia, toda a parte emocional, social, que envolve o comportamento humano e faz com que a gente realmente tenha vontade de se relacionar com o cumprimento de objetivos. Muito bem. Nós vamos, ao longo do período aqui, falar bastante a respeito dos dois tipos de motivação que existem, né? A motivação extrínseca, que é aquela que vem de fora para dentro, ou seja, eu me motivo a partir de algum estímulo do ambiente, é o ambiente que me influencia para que eu tenha motivos para agir. E vamos falar também da motivação intrínseca, que é a chamada de automotivação, é aquela motivação que vem realmente de dentro de você. Para quem nos assistiu no primeiro webinário, nós falamos bastante lá a respeito dos 5 pilares da inteligência emocional, e um dos pilares é exatamente a automotivação. Quando nós fazemos os nossos testes de inteligência emocional nos treinamentos, eu fico muito atento ao número, né, ou ao resultado que esse parâmetro de automotivação traz nos testes. Porque nós temos lá o autoconhecimento, saber trabalhar com as próprias emoções, com as emoções alheias, a empatia, e tem também uma coluna que é a coluna da automotivação. Quando ela está um pouco mais alta, mesmo que as outras não estejam num valor tão intenso, você sabe que a pessoa tem condições de suprir as outras áreas da inteligência emocional. Quando a automotivação está em baixa, é um desafio maior. Normalmente, essa pessoa precisa de ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Precisa de ajuda médica ou precisa de ajuda, às vezes, familiar, dos amigos, para conseguir realmente levantar o seu ânimo e o seu entusiasmo. Então, a motivação, ela é esse impulso que faz com que algumas pessoas realmente usem essa força interior e deem o melhor de si para alcançar o possível e até mesmo o impossível. E quando não alcançam, por vezes, até alguns conflitos são estabelecidos dentro desse parâmetro, porque a pessoa pode até mesmo, na ânsia de alcançar aquele objetivo, com a sua automotivação, se ela não estiver bem estruturada eticamente, pode ser até mesmo que ela tente passar por cima dos outros para conseguir aquilo que deseja. Então, a motivação, ela vem sendo estudada há muito tempo, os psicólogos estudam a motivação, inclusive, em alguns tratamentos, os psicólogos veem o nível de motivação que aquela pessoa tem, para ver se realmente o tratamento vai trazer o resultado esperado ou não. Então, hoje nós vamos ficar em cima de duas teses aqui, de Maslow, que fez a pirâmide da hierarquia de necessidades do ser humano, e o McLennan, que fala sobre um outro tipo de motivação que as pessoas têm, que é direcionada para poder, afiliação e realização. Então, dentro da pirâmide de Maslow, que é uma das mais intensas, mais utilizadas nos nossos trabalhos, em treinamentos, a gente fala bastante dessas divisões da pirâmide de Maslow, né? Ele dividiu aí em 5 partes principais, que seriam as necessidades básicas do ser humano. Então, algumas colocadas no patamar de fisiológicas, que é o mínimo, né, para o ser humano poder sobreviver. Respiração, água, comida, sono, homeostase, excreção, sexo, de vez em quando, né, gente, é bom. Segurança do corpo, saúde, família, a parte toda de moralidade, de propriedade. No terceiro patamar, seguindo aí um complemento dessa necessidade humana, vem a associação, que é amor e relacionamento, é o quanto nós nos relacionamos com as pessoas, em relação à amizade, a afeto que nós temos pelas pessoas, a intimidade sexual. A estima, no 4º patamar, que fala exatamente da autoestima, né, do respeito aos outros, respeito com os outros, e também
do respeito que os outros têm por nós. Essa conquista, essa confiança é muito importante. E chegando ao final, no ápice, né, dizem os especialistas que muitas pessoas almejam chegar a esse patamar da pirâmide de Maslow e é a mais desafiadora. Muitos não conseguem chegar plenamente nesse patamar, que é a motivação existencial. É onde nós encontramos aí mais a conexão, né, com o universo, com o todo, com as pessoas, onde já, nesse momento, a aceitação dos fatos, a ausência de preconceito e essa busca constante de trabalhar com a espontaneidade, cada um sendo exatamente aquilo que vendendo verdadeiramente o seu eu e trabalhando na solução de problemas dentro, claro, né, daquilo que é uma moralidade, não uma moralidade que seja imposta, mas aquilo que é correto para todo mundo. E essa última parte da pirâmide de Maslow é um desafio muito grande. A gente percebe que, na atualidade, muitos profissionais, ou até mesmo enquanto pessoas, muitos estão galgando essa pirâmide e, em alguns momentos, a gente se percebe até mesmo, em alguns momentos, conquistado já alguma característica dessas divisões e, mesmo assim, ainda por conta de pandemias, por conta de mudança, né, sociopolítica, econômica, cultural, a gente ainda tem uma variação e sente necessidade de alguma característica, às vezes básica, não é mesmo? Então, é muito importante a gente conhecer, entender um pouco mais como é que essa pirâmide de Maslow funciona. Vamos dar algumas dicas legais aqui para vocês. Nas necessidades fisiológicas, essas necessidades básicas sendo supridas facilita muito a vida das pessoas, né? Quem é que não quer ter um conforto físico, alimentação, moradia? Agora, quando que as pessoas podem sentir falta disso e realmente trazer problema na vida dela? Quando um salário, por exemplo, não atende às necessidades básicas da pessoa e da família. Isso é uma grande preocupação, principalmente do profissional brasileiro, dependendo, né, da área, da onde esteja, ou até mesmo dessas variações como estamos passando nessa época de pandemia. Haja automotivação, entusiasmo, animação para a gente realmente encarar esses desafios desse atual momento. Condições ambientais desfavoráveis, e aqui a gente já começa a perceber, né, o que é o grande problema do ser humano, o estresse. Isso faz com que, em alguns momentos, a pessoa não se perceba realmente satisfeito com as necessidades básicas que ela poderia ter. Já nas necessidades de segurança, são garantias que ela precisa para que as necessidades anteriores, as básicas, sejam realmente colocadas em prática. Nós temos aí o amparo legal, uma orientação que realmente seja precisa, segurança no trabalho, e elas podem se tornar insatisfeitas quando, às vezes, dentro de uma própria organização, nós temos uma mudança, né, muito grande, às vezes de comando, muitas vezes uma mudança de localidade ou de sistema. Qualquer mudança que tenha normalmente dentro de uma organização, quando ela não é bem trabalhada, não é bem entendida pelo ser humano, isso pode trazer uma insatisfação. Falta de objetivos claros, falta de confiança na liderança, isso é um grande problema. A gente percebe que isso faz com que as necessidades de segurança realmente fiquem mínimas quando a gente tem esses problemas dentro da organização. E boatos, né? Vejam que aqui nós estamos falando mais da parte de organizações, porque nós estamos falando das empresas, estamos falando da parte profissional. Agora, a gente pode fazer um paralelo com isso também dentro da nossa casa, né? Se as coisas não forem bem conversadas, não forem bem administradas na vida familiar, faltar um objetivo claro, faltar uma comunicação bacana e não houver uma certa confiança entre os participantes, a coisa pode desandar.
Falando aqui agora das necessidades de associação, que é o pertencimento a um grupo, a amizade, ter, né, o respeito das pessoas, essa aceitação, essa integração com as pessoas podem se tornar insatisfeitas quando a gente não consegue fazer a boa convivência com as pessoas que trabalham conosco, com a equipe, né, com os subordinados, com os superiores, com os colegas, quando tem briga entre as pessoas e principalmente se tem briga também entre superiores. Se a liderança não se entende, a parte toda da empresa também fica buscando uma solução melhor para os seus anseios. E a natureza das normas e procedimentos prejudique o relacionamento. Hoje em dia é uma busca muito constante das empresas em realmente atender às necessidades humanas. Veja, em época de pandemia, muitas empresas fazendo uso de mandar material ergonômico para a casa do profissional, mandando kits, dando apoio financeiro, apoio emocional, tudo isso por quê? Porque o seu maior ativo é realmente a automotivação do seu pessoal. Se você é um gestor, você sabe muito bem a importância que tem de ter a equipe unida, junta, buscando os resultados que a empresa precisa. Assim como um chefe de família também precisa seguir muito bem essa orientação. Chegando aqui nas necessidades de estima, essa questão toda do ser humano ser respeitado e ser amado, se sentir amado, faz com que ele tenha essa parte de estima, que é o reconhecimento, a valorização, o muito obrigado pelo trabalho desempenhado, né, o parabéns pela sua competência, pelos resultados que você trouxe, e também a autoestima, que é a própria pessoa ter e perceber o seu valor, o amor próprio. O orgulho não como alguma coisa negativa, e sim como alguma coisa realmente positiva que possa impulsioná-lo a acreditar cada vez mais no seu eu. Podem também se tornar insatisfeitas quando não existe reconhecimento e são atribuídas às pessoas tarefas pouco desafiantes. Olha que engraçado, né? Às vezes, dentro de uma empresa, o profissional pode se desmotivar exatamente porque aquilo que está sendo dado para ele não está suprindo a competência que ele tem, ou seja, ele tem competência para fazer muito mais, mas não está sendo visto, percebido pela organização ou pela liderança e até mesmo pelas pessoas que trabalham com ele. Às vezes pares, colegas de trabalho, na própria universidade, às vezes, né, cada um tem uma competência, uma experiência, e a gente percebe que se não houver um bom relacionamento entre as pessoas e um bom processo de comunicação, pode ser gerado conflito por conta do mau entendimento de uma comunicação também que não foi feita com eficácia, e isso é um grande desafio. E, por fim, necessidades de realização, que é a parte toda de você realmente conseguir os seus resultados de uma maneira completa, né? Sua autorrealização, ela trabalha com essa questão toda de desafios mais complexos, fazer com que os trabalhos sejam mais criativos, que exista uma participação maior do profissional, por exemplo, nas tomadas de decisões, e podem ser insatisfeitas quando, de novo, o potencial do indivíduo não esteja sendo aproveitado, e quando as pessoas trabalham e não seja permitido errar, não seja permitido o tentar, o testar. É muito importante que as pessoas tenham condições de desenvolver e colocar em prática, com riscos calculados, claro, mas que exista essa possibilidade de inovação, principalmente, que é o que nós vivenciamos nesse último período aqui, nesse momento que nós estamos vivendo. E que o trabalho deixe de constituir um desafio. Como a gente pode ver, a pirâmide de Maslow, ela é muito intensa, ela trabalha muito com essa parte toda, né, de autorrealização, desde a necessidade básica até o topo. E nesse momento, a gente pergunta para vocês, né,
Vocês acreditam, por exemplo, que as necessidades de autorrealização, elas conseguem ser sanadas? Abre espaço aí para a gente fazer a votação no chat, participem, vamos ver aí quais são as respostas que nós temos. Eu já acredito que eu sei quais serão, né, as respostas mais intensas aí, né, a resposta mais votada. Muito bem. Vamos dar um tempinho aqui, uns 10 segundos, para o pessoal colocar isso em prática. As necessidades da autorrealização conseguem ser sanadas? Sim ou não? Posso dar a resposta? Vamos lá. Muito bem. Segundo Maslow, não. Sempre que uma necessidade de autorrealização é saciada, surgem novas ânsias e objetivos. Ou seja, a questão toda de automotivação e autorrealização para o ser humano, ela não tem fim, né? Quando você consegue alguma coisa, você já quer outra. E é a natureza humana que funciona desse jeito. Por isso que é importante a gente não ter um único objetivo, não ter uma única meta, né? E sim várias metas, vários objetivos, para que alcancemos propósitos diferentes na nossa vida. Muito bem. O Maslow, ele também disse o seguinte, que depois que ele trabalhou essa questão da pirâmide, ele identificou mais duas características que foram classificadas aí como cognitivas. Uma delas é a necessidade de conhecer e compreender o mundo à sua volta. Então, assim como a natureza, a sociedade e o universo funcionam, é um desafio para o ser humano isso. E a segunda característica fala da satisfação estética, da importância que tem de dar valor para a simetria, para a parte toda de perfeição, arte e beleza de uma forma geral. Então, como nós estamos falando aqui, a automotivação, ela é que realmente é a motivação mais intrínseca, é aquela que vem realmente de dentro para fora e que faz com que a gente realmente busque os nossos resultados de uma maneira mais intensa. Os especialistas afirmam que a automotivação é a única e verdadeira forma de motivação. Qualquer outra forma de motivação, ela pode se acabar rapidamente. Por isso que ela vem estimulada pelo ambiente. Se o ambiente estimular de maneira diferente, você já vai ter um novo resultado para buscar. Muito bem. Essa questão toda de se automotivar e de ter metas, de trabalhar a habilidade para que você realmente consiga buscar o seu resultado, o seu objetivo final, ela faz com que você tenha um poder de ir além, de voar muito mais alto, de fazer mais porque aquele desejo é seu. E muitas vezes o seu desejo, a sua mente alinhada com o seu sentimento, é que vai fazer com que você tenha uma força a mais para buscar aquilo que você realmente deseja tanto. Então, ter a automotivação, de uma maneira geral, é se manter programado para buscar de uma maneira continuada aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, que faz com que o seu sentimento bata um pouco mais forte. E faz parte, claro, do seu ideal, né? Não dá para a gente se motivar por alguma coisa que é da outra pessoa. Claro, você pode ter o estímulo. Puxa vida, alguém comprou um carro bacana, eu também quero ter esse carro. Mas depois que você conseguir aquele carro, aquilo passou, né? E verdadeiramente, muitas pessoas, às vezes, querem comprar um carro, não porque a outra pessoa tem ou porque o carro é bacana, mas porque o carro é confortável. Então, só o fato de já querer alcançar um objetivo por um sentimento diferente já faz com que a automotivação ela apareça em algum momento. O importante é você ficar sempre atento, sempre alerta, para entender o que te motiva e fazer isso realmente ser o seu carro-chefe. Muito bem. Agora, nós temos aqui uma outra pesquisa, não, é um trabalho que a gente vai disponibilizar para vocês,
Porque quando a gente precisa se conhecer e entender realmente o que é que nos motiva, o que faz com que a gente busque essa autorrealização, nós precisamos entender realmente o que passa pela nossa cabeça. E se é autorrealização, uma das primeiras coisas que nós devemos e podemos pensar é quais são os meus talentos enquanto profissional, né? O que é que realmente faz a minha cabeça? O que me faz feliz? Quais tarefas ou funções chamam mais a minha atenção e trabalham os meus sentidos por completo? O que mais me enche os olhos? O que faz com que as minhas emoções, sentimentos de felicidade apareçam? Principalmente no trabalho. Vocês estão aí na universidade se formando e é importante escolher áreas, entender exatamente qual área da medicina te chama mais atenção, como é importante a gente trabalhar, principalmente agora, né, que nós estamos aí nessa época de pandemia, a gente vê a importância que tem toda a parte de exames de sangue, de trabalhar, de fazer o pH da pessoa estar num pH alto, de fazer as pessoas trabalharem com imunologia, e tudo isso é importante. Então, estuda bastante, procura ver direitinho qual área te chama mais a atenção e que faz você trabalhar de uma maneira em que você execute aquela ação de uma maneira repetida, sem se cansar, com prazer e com excelência. Esse é o grande lance de você ser feliz no trabalho, né? Acredito eu, que quando a gente tem uma função ou uma profissão que a gente faz de uma maneira divertida, sem se cansar, faz por prazer, faz bem feito, e ela te motiva, faz com que você faça aquilo de uma maneira repetida, sem se cansar, é aí o caminho. Pense qual é realmente o seu sonho e qual é a sua missão de vida. Então, esse primeiro trabalho, essa primeira pesquisa que você pode fazer consigo mesmo, nesse anexo que você vai receber no material, ela funciona bem quando você responde de uma maneira muito justa, né? Seja honesto cada vez mais consigo mesmo e coloque isso no papel. Esse planejamento facilita muito a nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldade para chegar a esse resultado, viu, gente? É normal. Às vezes, até mesmo nós, né, em um momento qualquer, deixamos essa automotivação de lado por influência também do ambiente ou de influências externas. Então, a gente traz um conceito aqui bacana também, que é o locus de controle. Esse locus de controle é um atributo que indica o senso de controle que uma pessoa tem sobre a sua própria vida. Esse é um estudo muito antigo, acho que de 1950, se eu não me engano, 1966, o Reuter, ele em seu artigo, né, de filosofia, ele já falava a respeito do locus de controle. E ele pode ser dividido em locus de controle externo e interno. Rapidamente vamos ver qual é esse conceito. O locus de controle externo, quem se coloca nesse patamar de locus de controle externo, normalmente se coloca no papel de vítima das circunstâncias, né? Tudo que acontece na vida dele atrapalha a busca dos resultados dele. Então, normalmente, essa pessoa que se coloca num papel de vítima acredita que a automotivação dele pode ser atrapalhada pelo que vem do exterior. E quem já tem essa postura de se colocar um pouco mais no locus de controle interno, normalmente se coloca no papel de protagonista. Ele acredita que ele é que tem controle e responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, né, pelas consequências, e não que ele tem que ficar sujeito a variáveis externas. Então, olha que bacana. No locus de controle interno, as pessoas se responsabilizam pelos fatos, buscam meios para adquirir, corrigir, aperfeiçoar as condições que possam fazer a satisfação dele crescer, né? Não gostam de ser influenciados pela opinião de outras pessoas, né? Ou são menos influenciados, buscam o controle da própria vida com autoeficácia, relatam normalmente serem mais felizes e mais independentes do que os outros, porque ele tem o controle da vida dele nas mãos dele. Normalmente, essas pessoas gostam
de dar atenção maior para aquilo que ela pode controlar e influenciar na vida dela. Já o locus de controle externo, pessoas que se colocam nessa posição, normalmente sentem que o ambiente é que modifica os planos, o planejamento de vida dele, ou interfere nas ações. Normalmente procuram culpados, né? Dão crédito à sorte ou a uma determinada oportunidade pelos sucessos e não pelo planejamento e pelo que realmente fez. Apostam muito nas circunstâncias, esperam muito, né, dessa questão da influência do que vem do exterior, de terceiros, das outras pessoas, desconhecem a sua própria potencialidade e como ela pode executar o seu esforço para chegar no resultado que ela quer. Então, consequentemente, são mais propensos à acomodação. Agora, como é que eu faço para sair disso, né? Ou, melhor, a primeira coisa é a gente se conhecer. Já fiz uma primeira pergunta para vocês, né, para ver o que é mais importante ali, se a autorrealização ela tem um fim ou não. E agora eu faço uma segunda pergunta. Vamos lá, votação no chat aí. Você se percebe mais em qual locus de controle? Interno ou externo? Lembrando, para não fazer confusão, que quem se coloca no locus de controle interno, ele tem controle da própria vida e do que acontece. Então, ele tem o papel de protagonista. E se ele acredita que o locus de controle é mais externo, normalmente ele está à mercê das variações do ambiente, do que está no externo, e ele se coloca num papel de vítima. Muito bem, mais uns 10 segundos para vocês votarem aí no chat. Eu também já posso prever quais serão as respostas, e eu acredito, com certeza, que vai dar muito mais a votação no interno, né? As pessoas, com certeza, se colocam mais no papel de protagonistas, e isso é bom, muito bem. Agora, é importante porque muitas vezes a gente se coloca no papel de externo, viu? Mesmo não querendo. Isso tudo por conta disso aqui, crenças limitantes. A gente trabalha muito isso nos nossos treinamentos, porque isso pode atrapalhar muito a busca dos nossos resultados, a nossa vida, porque essas crenças limitantes, esses pensamentos, ou a maneira com que nós nos expressamos em algum momento, elas nos impedem de realizar uma determinada ação. Então, normalmente, as pessoas se colocam num papel de vitimismo, e isso não é muito legal. Quem é que nunca se colocou num papel de vítima? Mesmo agora, depois de adulto, né, trabalhando, fazendo aí sua residência, ou fazendo a sua universidade, já trabalhando, fazendo seu estágio, grandes profissionais, quando a gente faz os trabalhos de coaching, de mentoria com os profissionais, uma das maiores queixas é exatamente isso. Às vezes, crenças que vêm lá da infância nos atrapalham. Muitas vezes a crença não é nem nossa, é crença familiar, é crença que foram colocadas, né? Crenças que foram imputadas na nossa cabeça, vírus que colocaram no nosso HD aqui. E aí fica difícil a gente trabalhar com ela. Para que vocês possam resolver um pouco mais a vida de vocês, de uma maneira mais prática, a gente já falou de planejamento aqui, do quanto é importante tirar da cabeça e pôr no papel. Aqui também vocês vão receber um anexo, um plano de retorno, né, um plano de ação para vocês, para que vocês derrubem barreiras mentais e crenças negativas e troque os pensamentos negativos por positivos. Então, já que você fez lá no anexo 1 aquela primeira pesquisa consigo mesmo, né, descobriu lá o que faz um pouco mais a tua cabeça, é legal você depois pegar esse anexo aqui e colocar quais são os seus pontos fortes em nível pessoal e profissional. E quais são as oportunidades de melhoria, quais são aqueles pontos que você percebe que você realmente deixa a desejar. Então, por exemplo, eu falo pra caramba, né? Falo pelos cotovelos, ganho a vida falando. Estou falando
numa correria danada aqui, passando para vocês uma série de informações. Isso é por conta do nosso tempo. Então, percebam, em alguns momentos, a comunicação pode ser, para mim, um ponto forte, tá ok? Agora, falar demais pode ser um ponto fraco, pode ser um ponto, uma oportunidade de melhoria, para dizer exatamente o que precisa ser dito no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas, da maneira correta. E falar demais, muitas vezes, a gente dá bom dia a cavalo, não é assim? Então, sempre tem uma ação que pode ser melhorada. Pode ser a mesma ação, ou pode ser uma outra ação ou uma outra característica. E daí, quando você levantar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, você deve colocar aqui embaixo, como um bom planejamento pede, o que deve ser melhorado, como você vai fazer aquilo e a data. Porque se você não colocar a data, teu cérebro não entende que você precisa realmente colocar em prática esse plano de ação, esse plano de retorno. E principalmente o porquê. Né? Por que eu preciso derrubar barreiras mentais e crenças negativas? A gente acredita que o profissional ele tem aí algumas tarefas básicas, né? Executar suas ações com profissionalismo, com proatividade, com participação e com uma última mensagem que a gente quer deixar para vocês. Então, na parte de profissionalismo, gente, quer se automotivar mesmo? Faça aquilo que você ame e você já está no caminho certo. Trabalhe com ética e disciplina. Postura positiva sempre, busque a excelência naquilo que você faz, altos padrões de desempenho e resultado, e não só o desempenho técnico, também o desempenho de relacionamento, de comunicação, a empatia, né? Falar e agir realmente para o outro, tratar as pessoas realmente da maneira que devem ser tratadas, fazer essa congruência, essa coerência entre pensamento, sentimento e ação. A pior coisa que tem é um profissional ter um discurso e ações divergentes do que fala. Isso realmente não é bacana. Então, é claro, todos nós erramos, estamos sujeitos a errar, ninguém é perfeito, somos todos humanos, mas quanto mais a gente tiver coerência no que fala e faz, é melhor, o resultado é melhor. Proatividade, se antecipe, faça antes de pedirem, tenha iniciativa, faça primeiro quando alguém pediu, atualize-se, busque cada vez mais acontecimentos, tendências, busque conhecimentos que complementem toda a sua parte de competência técnica e acadêmica. Desenvolva sua criatividade, às vezes a solução do problema vem mais pela criatividade do que pela parte racional. Acredite na sua intuição. Tenha atitudes positivas sempre, seja participativo, se envolva, seja comprometido, trabalhe com firmeza, com convicção, com flexibilidade, né, para a gente entender que, às vezes, aquilo que é correto para a gente pode não ser tão correto para o outro, aquilo que é bom para a gente pode não ser tão bom para o outro. Entender um pouco mais essa diferença de cultura, de pensamento, de postura é muito importante. E com o equilíbrio emocional, busque sintonia e sinergia com as pessoas que você vivencia o seu dia a dia. E por último, uma dica muito importante, paciência. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, o que a gente deseja para vocês aqui é que a automotivação seja realmente o seu combustível e que ela alinhe cada dia mais o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação. Muito obrigado pela atenção, carinho, respeito de vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas dicas. Um beijo. Obrigado, gente. Valeu.